Bom, meus amigos, eu sei que sempre quando pensamos em quantos contratos devemos operar ou quantas ações devemos comprar ou vender, é sempre uma incógnita. E quando devemos aumentar também a quantidade de contratos operados ou a quantidade de ações operadas? Ficamos com essas perguntas na nossa cabeça. Pensando em vocês, eu resolvi trazer nesse vídeo algumas maneiras de configurar esse aumento de contratos ou aumento de ações operadas de diferentes formas utilizando os robôs da RobotCrowd. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Para fazer essas configurações, nós precisamos de ter o MetaTrader instalado e ter os robôs da RobotCrowd instalado também. É muito interessante saber que a quantidade de contrato ou a quantidade de ações ou qual o incremento, a porcentagem ou o saldo acumulado por contrato que deve ter na estratégia para que tenha esse aumento de contrato, todos esses parâmetros podem ser otimizados. Então é muito importante isso quando você vai fazer a criação da sua estratégia. Então, se você não sabe exatamente qual a porcentagem do capital que você deve utilizar, ou então qual a quantidade de contrato que você deve aumentar cada vez que aumentar algum valor na sua conta, então você pode estar otimizando isso e facilitando também na hora de aumentar os contratos, para que seja de forma automática, sem uma interferência humana, porque de repente você pode ter um sentimento e aquele sentimento vai atrapalhar a sua estratégia. Então já deixe seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ajude esse canal a crescer mais e mais, divulgando para todos os seus amigos. Então vamos para a tela do MetaTrader agora, lá eu vou explicar exatamente o passo a passo. Quando vamos configurar o gerenciamento de risco aqui, nós podemos utilizar todas essas opções. Tem 6 opções: ou volume fixo, ou percentual de risco, incremento por passo de capital, ou definido pelo robô, ou incremento por passo de lucro, ou lucro por contrato. Quando eu escolho volume fixo, o único que precisa ser configurado é esse daqui. Os demais pode estar como zero. Quando vamos tratar de percentual de risco no capital, aqui, se for utilizar para operar índices futuro, seja do dólar ou do mini índice, ele vai de 1 em 1. Então você pode operar um contrato, 2 contratos, e esse daqui é o mínimo. Então ele pode ser volume fixo ou mínimo ou incremento. Então nesse caso, como está percentual de risco, então ele vai ser considerado o mínimo. Então é mínimo 1. Se eu considerar aqui 10% do capital, e aqui eu considerar que tem 50 mil reais na conta, então 10% é 5 mil. 5 mil ele vai dividir pela margem solicitada pela corretora. Geralmente gira em torno de 100 reais por mini contrato de índice. Considerando que ele vai operar 10% de 50 mil, vai operar apenas 5 mil por vez. Se a margem da corretora para o mini índice é de 100 reais, então ele vai operar 50 contratos por vez. Já no caso de ações, se for operar no mercado fracionário, aqui será sempre mínimo 1. Já no caso for operar no lote padrão, então o mínimo é 100. Então vai de 100, 200, 300 e assim sucessivamente. Só que ele sempre vai considerar 10% desse valor. Então, imaginando que ele vai operar toda vez 5 mil reais, se for uma ação que vale até 50 reais,
vai operar um lote normal. Já no caso for uma ação de R$25, ele operaria 2 lotes. Se for uma ação de R$15, ele pode operar 3 lotes, porque aí no caso vai dar 333 e não opera 33 ação. Então ele operaria 300 ação apenas. Se utilizar incremento por passo de capital, segue a mesma lógica. Se for no mini índice ou mini dólar, ele vai seguir 1. Se for no fracionário, também é de 1. Já no lote padrão de ações é de 100. Agora aqui que muda um pouco a lógica. Então o incremento de capital, vamos supor que eu considere que a cada R$5.000 que aumentar o meu capital, ele aumenta o lote em 100. Então, se hoje eu opero 100 tendo 50 mil, quando o saldo da conta estiver em 55 mil, então ele passa a operar 200 ações. Aqui você poderia também colocar um incremento de 10 mil. Quando a conta atingir R$60.000, ele passa a operar 200 ações por vez. Aqui definido pelo robô, ele vai ser, dentro dos parâmetros do robô, vai fazer a solicitação da quantidade de contratos ou quantidade de ações operada. Incremento por passo de lucro, aqui segue a mesma lógica, porém nós vamos desconsiderar o saldo da conta. Então ele vai simplesmente analisar esse parâmetro aqui. Então vamos supor que essa estratégia ela atingiu R$1.000 de lucro, então ele passa a operar com 200 ações. Ou aqui, se você colocar R$10.000, a partir do momento que essa estratégia atingir R$10.000 de lucro, então ele passa a operar 200 ações. Aqui, lucro por contrato, ele vai seguir praticamente a mesma lógica deste daqui, ó, incremento por passo de lucro. Porém, ele sempre vai considerar lucro por contrato. Se eu considerar que ele esteja operando com 2 contratos atualmente, então se ele aumentar R$2.000 na conta, então aí ele aumenta para 4 contratos aqui. Mas ele sempre vai seguir essa mesma lógica. Então no primeiro momento ele aumenta para 4 contratos. No segundo momento ele já precisa ter uma lucratividade de R$4.000, porque estaria operando com 4 contratos, para daí assim aumentar para 6. Vocês notem que o primeiro aumento é de 100%, já o segundo aumento é de 50%. Então ele vai incrementar 2 contratos cada vez. Já aqui o valor que ele precisa de ter de lucro sempre manterá o mesmo. Bom, com todas essas explicações que eu trouxe para vocês aqui, eu acredito que vai ajudar vocês a definir exatamente o momento que você deve aumentar a quantidade de contratos operados ou ações operadas também. Espero que esse vídeo ajude você nas tomadas de decisões na sua estratégia. Muito obrigado por assistir, te vejo no próximo vídeo.